Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel e hoje eu estou gravando esse vídeo aqui apenas para fazer uma apresentação e também um convite aí para o apoio pedagógico de 2023, agora no primeiro semestre. O apoio pedagógico, que para quem não conhece, é um programa lá da Universidade Federal de Minas Gerais, né, de Belo Horizonte, em que são oferecidos vários cursos nas modalidades online e presencial para os estudantes e também para a comunidade em geral. Inclusive, né, esse programa de apoio pedagógico, o que me levou, o que me motivou, entre outras coisas, claro, a produzir esse canal aqui no YouTube, né, um canal do Duras Letras. Então, eu estou aqui porque nesse semestre, como parte, como um dos tutores do programa, eu vou oferecer uma pequena disciplina, uma disciplina de 15 horas aí, na qual eu vou discutir o teatro moderno. A disciplina vai ter o nome Teoria do Drama Moderno e ela vai ter assim, uma bibliografia bem básica que passa por esses 3 livrinhos aqui, deixa eu mostrar. Primeiro é esse aqui, A Teoria do Drama Moderno, do Peter Zonde, de onde eu inclusive tirei, né, o nome da disciplina. Mas também esses 2 dramaturgos e autores, poetas, dramaturgos, escritores, enfim, várias coisas que são Bertolt Brecht e Samuel Beckett. Os 2 por quê? Porque eles são paradigmáticos aí para entender as transformações e uma dinâmica própria ao que acontece na dramaturgia do tempo moderno, ou seja, da dramaturgia posterior aí ao período do Renascimento, segundo a teoria do Peter Zonde. Mas é claro que apesar de ter esses livros aqui como uma bibliografia, vamos dizer assim, básica, né, ou indispensável para o funcionamento da disciplina e das discussões que eu vou propor, eu vou trazer também um outro material, né, um suporte bibliográfico, passando, por exemplo, pelo Bernard Dor, com a Representação Emancipada. Esse livro aqui está numa edição francesa, mas existe a tradução do ensaio principal desse livro, né, que chama inclusive Representação Emancipada, e que vai discutir a passagem, como que no mundo moderno acontece uma passagem aí da dramaturgia para a cenografia, né, para a construção do espetáculo no palco, né? Então existe aí a ideia de uma representação emancipada, tem justamente a ver com a passagem de um texto para a cena. E isso é muito importante na modernidade. Por quê? Porque a cena vai interferir diretamente no texto. O texto ele vai poder ser construído não anterior à cena, mas simultaneamente e até posterior ao que acontece no palco, né? E isso seria aí uma coisa, né, uma transformação proporcionada pelo teatro moderno e pelas dinâmicas aí de um drama moderno. Acho importante mencionar também outros 2 pensadores que eu vou utilizar nessa disciplina, que são o Raymond Williams, né, e principalmente com esse livro aqui, que é o Tragédia Moderna, né, no qual ele vai discutir o lugar da tragédia enquanto um gênero em sentido lato, né, ele não está restringindo aqui ao teatro, mas falando de uma tragédia em sentido mais amplo. Mas a importância aqui do Raymond Williams para pensar o lugar da tragédia no mundo contemporâneo, e eu gosto muito de levá-lo assim, para essas discussões pela facilidade. O Williams costuma ser muito claro, coisa que o Peter Zonde nem sempre é. Ao mesmo tempo, também nesse campo da facilidade, discussões que são mais fáceis e mais palatáveis para a sala de aula, eu vou levar o Jean-Pierre Sarrazac, pensador francês que organizou esse livro que chama Léxico do Drama Moderno e Contemporâneo, e que também, né, nessa mesma pegada do Williams, facilita um pouco a entrada no tema. Porque o drama moderno ele é muito grande, muito multifacetado. Você vai ter várias perspectivas que vão ser construídas aí ao longo do século XX, mas já no século XIX, né, também, final do século XIX, e o que fica ainda mais alargado, ainda mais fragmentado, se aproximando aí da virada do século XX para o século XXI, e enfim, esse tipo de material, esse tipo de léxico, né, é um livro construído na forma de verbetes, só para dar uma noção aqui, eles facilitam demais a nossa entrada nesses temas. Agora, no que se refere à estrutura da disciplina, eu resolvi dividi-la aí em basicamente 2 meses de trabalho, né? Como é uma disciplina de 15 horas, a gente vai ter uma média de 10 encontros e tal, presenciais toda semana e tal. Mas a forma como eu dividi a disciplina é que no primeiro mês a gente vai ter uma introdução à teoria do drama moderno, então a gente vai focar muito na teoria aqui do Peter Zonde e vai, né, convocar também aqueles que são os seus interlocutores mais diretos, então a teoria marxista via Lukács, mas também esse aqui, né, o Denis Diderot, o Discurso sobre a Poesia Dramática, né, esse livro aqui,
mas uma peça, né, a gente vai ler em sala uma das peças escritas pelo Diderot, porque o Zonde tem a teoria de que o drama moderno, ele de alguma forma se coloca contra, ou de maneira contrária aí, ao que é o drama absoluto, ou um teatro absoluto, um teatro burguês, que precisa ser combatido porque já não funciona mais. A forma de mimetizar a realidade, a forma de estabelecer os três elementos, né, de espaço, tempo e ação. Né, isso não funciona mais, ação não é diálogo, mas isso não funciona mais nos termos da modernidade. Já não é isso que representa o mundo. E nessa mesma direção, respeitando aí a estrutura adotada pelo Zonde no Teoria do Drama Moderno dele, né, a gente vai passar pelo Maurice Maeterlinck, ou seja, sair do Denis Diderot e chegar no Maeterlinck para ler uma peça que é Os Cegos, peça que foi traduzida, está disponível na internet aí numa edição que eu não consegui identificar nem a editora, nem a tradução, assim, mas enfim, ela está disponível na internet, é só pesquisar Os Cegos, Maeterlinck, PDF, né? Você encontra essa versão muito fácil aí, porque esse autor, né, o Maurice Maeterlinck, é colocado pelo Peter Zonde como um dos autores paradigmáticos para a ideia de uma crise do drama. Então aquilo que estava no Diderot, na forma como ele construiu o seu teatro, vai entrar em crise no fim do século XIX ali, né, e ao longo do século XIX, e o Maeterlinck seria um dos autores, entre outros, entre Chekhov, Strindberg, Ibsen, né? O Maeterlinck seria um dos que consegue colocar em evidência essa crise do drama. O drama estaria em crise e eles precisavam evidenciá-lo em cena. Depois de passar por essa introdução a uma teoria do drama moderno do Peter Zonde, a gente chega aos dois autores que eu escolhi como paradigma aí, o que vai tomar conta basicamente do segundo mês da disciplina inteiro, né? O primeiro desses autores vai ser o Bertolt Brecht, né? Então vai ter ali um momento de discussão da produção desse poeta, escritor, dramaturgo, artista, né? Esse sujeito múltiplo que foi o Bertolt Brecht, né? E para depois entrar mais especificamente nesse espetáculo dele, que é o Círculo de Giz Caucasiano, nessa, né, tradução e adaptação feita pelo Manuel Bandeira e publicada pela falecida Cosaque Naif. E a escolha desse espetáculo tem a ver assim, com a presença de muitos elementos que são importantes para a própria dramaturgia brechtiana moderna, né? A própria dramaturgia modernamente construída pelo Bertolt Brecht, que aparecem aqui com muita evidência e clareza e são bons de discutir, né? Inclusive, né, dando um spoiler, né, um spoilerzinho rápido, que existe aqui uma espécie de fracasso por parte do Brecht de um projeto de dramaturgo, né, de dramaturgia, mas enfim, isso é para uma discussão mais aprofundada. Mas a escolha desse espetáculo tem a ver também com gosto pessoal, é uma peça que eu gosto bastante, e também porque eu já discuti ela em sala com uma professora, numa matéria que foi ofertada por uma professora quando eu estava na graduação. Saindo do Brecht, a gente chega ao segundo dos dramaturgos, também escritor, poeta e multifuncional, escritor multifuncional, que é o Samuel Beckett, né, de quem eu escolhi a peça Fim de Partida, porque a gente acaba de sair de um período de pandemia e eu acho que Fim de Partida dá um pouco dessa dimensão do apocalíptico, da vida em confinamento, né? Eu acho que esse espetáculo, nesse momento, ele é bem interessante, ele pode trazer algumas coisas a serem discutidas nessa direção, mas também porque aqui o Beckett já demonstrou um super refinamento aí de um projeto de dramaturgia autoral. Esse espetáculo aqui ele vem em seguida de Esperando Godot, que é a sua peça mais célebre, mais comentada, e que também é extremamente, né, moderna, né, nesses termos, é uma dramaturgia extremamente contemporânea e que desconstrói elementos de um drama absoluto tradicional, né, mas Fim de Partida essas coisas já estão mais ainda, né, intensificadas. Ele já trabalhou mais nessa ideia de desconstrução dos elementos e vai levar isso a um limite, né, um limite do absurdo. Inclusive, o Samuel Beckett é considerado, né, por um dos pensadores de teatro, Martin Esslin, se não me engano, como um dos dramaturgos do teatro do absurdo. Essa escola de dramaturgos, de artistas aí ligados ao teatro, que se formou ali, sobretudo na França, mas na Europa, né, nas décadas de 50 a 80, se não me engano.
E para finalizar, né, eu queria dizer aqui que esse curso, infelizmente, vai ser presencial, mas que eu planejo, que eu estou me planejando para compartilhar os conteúdos e as discussões que eu desenvolver em sala aqui no canal do YouTube. Queria, inclusive, saber aí o que vocês acham, que você, que é um espectador aqui do nosso canal no YouTube, o que você pensa disso, se você tem interesse de ver esse tipo de conteúdo, ver esse tipo de discussão do Bernard Dohr, do próprio Beckett, né, Brecht, etc., colocadas aqui no nosso canal, né? Então, fica aqui essa pergunta, né? E para as pessoas que estão na cidade de Belo Horizonte, que têm fácil acesso aí à Universidade Federal de Minas Gerais, fica o convite para conhecer o apoio pedagógico, não apenas esse curso, mas conhecer o apoio como um todo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, o link aí com a página do apoio pedagógico. Em breve os cursos estarão disponíveis lá, a gente vai soltar uma ementa mostrando o horário, né, o local aí de cada uma das disciplinas que vão ser ofertadas. São vários professores, tem minicurso, né, das várias modalidades aí do curso de letras, então você vai ter curso de linguística, na semântica, gramática, literatura brasileira, teoria da literatura, teoria do teatro, né, como essa que eu estou dando. E tudo isso vai estar, né, incluído aí no nosso cardápio de cursos, e aí fica a cargo de vocês escolherem aí quais são os mais legais, quais te interessam mais. Muitos deles também, né, apresentam a modalidade síncrona ou assíncrona, aí a depender da disponibilidade dos professores, mas isso também vai ser dito e colocado lá na página do apoio. O último detalhe que eu queria falar aqui é sobre a disciplina que eu fiz, né? Eu mencionei que estudei a peça ali do Brecht durante uma disciplina, eu também estudei a do Beckett nessa mesma disciplina, e por isso eu queria deixar nesse vídeo um agradecimento aí expresso à professora Ellen de Medeiros, com quem eu fiz uma disciplina estudando aí as dramaturgias e as modulações da dramaturgia moderna do Brecht e do Beckett, e que foi assim transformadora na minha graduação, né? Na minha vida enquanto estudante. Elas foram muito importantes e agora eu espero poder contribuir, né, como essa disciplina contribuiu para mim, como a professora Ellen contribuiu aí para a minha formação, eu espero poder compartilhar isso com vocês também, pelo menos um pouquinho, né? Então fica aqui o convite para você, né, conhecer o apoio, seja presencialmente, se você puder, ou à distância mesmo, né, de onde quer que você esteja, para o caso dos cursos assíncronos e síncronos desse apoio pedagógico da Faculdade de Letras da UFMG, né? No vídeo de hoje é só isso. Obrigado por ter assistido e até a próxima.